Tem uns 10 segundos e aí vocês podem iniciar. Boa palestra. Obrigada, Matheus. Ok? Ok. Boa noite. Meu nome é José Luiz. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí que estiver acompanhando aí pela internet. Vamos dar início agora ao nosso webinar sobre o setor de energia, especificamente sobre o gás natural. Nós fazemos parte, né, de duas comissões, a Comissão do Direito à Energia e a Comissão do Setor Portuário. A doutora... meu nome é José Luiz. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí que estiver acompanhando aí pela internet. Vamos dar início agora ao nosso webinar. Repetir um som. Aí. Pode continuar? Fique à vontade, doutor. Já mutei aqui. Porque tipo reverberou um som. Isso, já foi no doutora Nájila, mas está tudo certo já. Ok, então vamos lá. Nós fazemos parte de duas comissões, a Comissão do Direito à Energia e a Comissão do Setor Portuário com a doutora Nájila. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui o presidente da OAB Maranhão, o doutor Tiago Dias, por ter dado essa oportunidade de a gente criar a Comissão do Setor da Energia dentro da OAB Maranhão para iniciar os debates aqui no Estado e fomentar o conhecimento do setor energético aqui no Estado do Maranhão. A OAB, como porta da sociedade, porta aberta para a sociedade e para os debates dos vários temas, notei os temas das relações sociais, nós também incluímos a energia em todos os seus aspectos, tanto a produção quanto o transporte, a distribuição da energia em todos os setores, seja ela eólica, gás natural, o próprio questão do petróleo, a questão da energia solar, hidrelétrica. O estado do Maranhão é um estado muito extenso, tem todos esses setores em produção, e a OAB não podia ficar de fora, de fora desse debate e participar ativamente, abrindo a porta da sociedade para receber as demandas da sociedade também e tentar, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento do setor dentro do estado do Maranhão. Então, esse foi o objetivo da comissão, e o presidente Tiago Dias foi muito sensível e criou a comissão ainda em 2019. Em 2020, nós já fizemos algumas atividades dentro dessa comissão. Em 2021, agora, já com essa novidade da nova lei do gás, nós iniciamos o debate dentro da comissão, convidamos a doutora Nájila para nos auxiliar aí na organização desse debate com o gás natural. Ela fez o contato aí com o Giovanni, que eu queria agradecer a presença dele, e que vai poder trazer esse início de debate, porque o advogado, ele não adianta que ele não sabe de tudo, ele gosta de estar presente em todas as áreas, mas nós não entendemos todas as áreas, não tem como. A lei é que regulamenta as relações sociais, e o advogado ele vai debatendo ali o setor jurídico, mas as questões técnicas que permeiam todas as leis, essas relações, não é do alcance do advogado. Tanto é que quando nós tivemos as primeiras reuniões aqui da Comissão de Energia, a gente já pediu auxílio já do CREA, lá da Comissão de Direito de Energia também, para poder fazer esse auxílio técnico dessa área para poder nos auxiliar. E então, aí, quando surgiu essa nova lei, aí, a Lei 14.134, a gente já foi lá se debruçar para poder tentar entender como é que se dá essa questão do gás, não sei o quê. E tem muito termo, muito coisas específicas do gás natural que realmente não é ao alcance do setor jurídico. Aí já é realmente do setor da engenharia, dos técnicos, dos especialistas, que entendem o que é seguro, o que não é seguro,
tem condição de fazer, eu vejo que será que tem como implementar, por exemplo, em São Luís do Maranhão, um transporte de gás natural aqui, como é que se daria isso, né? Então, o objetivo desse nosso primeiro webinar é iniciar esse debate, conseguir juntar conhecimentos técnicos e, assim, contribuir para o debate dentro da nossa sociedade. Muito obrigado. Vamos lá, Nádia. Obrigada, José Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer receber Giovanni Paiva, meu colega de Nordeste Export, meu colega de ANTAC, de Agência Nacional de Transportes Aquaviários, antes trabalhou na Petrobras. Mas, como o doutor José Luiz falou, o nosso objetivo aqui é falar um pouco mais do setor, falar um pouco mais tecnicamente do setor. Eu não podia trazer uma pessoa melhor, obviamente nós temos outros especialistas, mas trazer Giovanni para debater com a gente é um grande prazer, ele é um técnico no assunto, e dentro da OAB nós temos várias comissões, temos a Comissão de Energia, que está aqui abrindo o nosso webinar, e a Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, que eu já venho atuando desde 2016, e tenho o prazer de falar desse setor, que eu já atuo há 15 anos, meu foco é comércio exterior, e eu não posso deixar de falar de infraestrutura, transportes, logística, e nós agora estamos nos deparando com um novo marco regulatório do gás, né, que é um tema importantíssimo, não só no setor de energia, mas no setor de transportes, eles vêm caminhando hand to hand, né, de mãos dadas aí. Aqui nós atuamos no Arco Norte, Giovanni conhece bem, que ele já morou aqui em São Luís, já morou em vários lugares, depois eu vou ler um pouquinho do currículo dele, para vocês entenderem melhor, mas para nós que advogamos, aqui na região de desenvolvimento do Arco Norte, são 7 portos principais, além do Norte e Nordeste, mas essa região vem tendo muito debate, vem expandindo bastante, nós estamos próximos ao canal do Panamá, apesar de que nós tivemos, inclusive, um outro debate de que nenhum navio do Arco Norte sai daqui do Brasil e passa ainda pelo canal. Mas é uma região em pleno desenvolvimento e tem aí a nova lei do gás que vai trazer uma série de mudanças na nossa região e também já tem estudos, inclusive agora já vou entrar num outro ponto, que já tem estudos que vêm apontando grandes reservas de petróleo em águas profundas localizadas no Amapá, no Maranhão e no Pará. Giovanni depois tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, e a estimativa é de que possam existir entre 20 e 30 bilhões de barris de óleo equivalente nessa região. Então, tem muito a ser debatido na região Norte e Nordeste aqui no Brasil, em termos de energia, em termos de gás. E, como nós vamos dar entrada agora aqui no novo marco regulatório, ele foi votado, ele foi sancionado pelo presidente em abril, está em pleno debate, ficou em pleno debate na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, passou pelo Senado e foi aprovado, foi sancionado pelo presidente, foi também levado em pauta várias vezes pelo senador Eduardo Braga, do Amazonas. Claro, o interesse dele também é aqui na região do Arco Norte, então nós pensamos por bem trazer esse assunto, e o doutor José Luiz trouxe essa iniciativa de debater especificamente sobre o gás, sobre o setor de energia, que está em pleno desenvolvimento. Giovanni é o nosso convidado da noite, um prazer mais uma vez te receber. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba, ele é pós-graduado em Gestão Portuária pela Estácio de Sá e pela EM Normandie Business School de Le Havre, na França, é pós-graduado em Equipamentos de Petróleo pelo Centro de Ensino da Petrobras. Ele trabalhou 35 anos na Petrobras, no setor de dutos e terminais aquaviários de petróleo, seus derivados e biocombustível, nas disciplinas de projeto, construção, inspeção, manutenção, regulação, gestão e relacionamento institucional. Então, uma experiência vastíssima, com muita profundidade, que ele traz essa contribuição para a gente. Ele foi gerente operacional também dos terminais de São Sebastião, de Coari, de Manaus, de Belém, São Luís, Natal e Cabedelo. Então, tem esse conhecimento no Arco Norte, no Norte-Nordeste. Ele é parte também, meu colega conselheiro do Nordeste Export, foi superintendente de portos e fiscalização da ANTAC, no período de 2008 a 2013, atuou como conselheiro da ATP, da Associação de Terminais Privados, e da BTP, e hoje presta serviço de consultoria pela empresa GCP Consult. Então, Giovanni, fica à vontade, a palestra é sua e seja bem-vindo mais uma vez à nossa OAB do Maranhão.
Ok, muito obrigado. É um prazer, Zé e Nájila, estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que advogado é aquele que fala mais bonito o que o engenheiro pensa e acaba pegando o emprego dele, entendeu? Então, vocês estão por cima. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui que eu coloquei. Quando Nájila me fez o convite, ela queria mergulhar na lei do gás, mas eu imaginei exatamente o que o Zé falou, que a necessidade de um conhecimento da área, né? Então, eu fiz um apanhado das fontes de energia, da questão do gás, da questão dos dutos, do GNL, e cheguei até um último slide que eu mostro de uma forma geral como é essa transformação da lei que foi alterada para a nova lei do gás, né? Sem mais delongas, eu vou aqui abrir a apresentação. Deixa eu ver que fiz aqui uma besteira. Deixa eu ver aqui que eu fiz. Tá aqui. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Bom, eu quero o screen aqui que está aparecendo diminuído. Agora, eu vou apresentar aqui, então, vou tentar colocar a apresentação para vocês. Estão vendo a apresentação, não? Sim, dá para ver. Já está para ver? Vou botar na forma de... Bom, enfim. Eu vou começar de trás para frente para vocês terem ideia. É que a gente, quando pensa em energia, a gente, como usuário, pensa em eletricidade, a gente nem quer saber de onde vem a fonte, mas a gente quer a energia, quer a luz acesa, quer a televisão acesa, quer o chuveiro quente, não é isso? Quer o fogão aceso, e é o que a gente quer. E aí, de certa forma, essas fontes podem vir de diversas origens, né? E no caso do gás natural, o problema é que o mundo foi pensando em energias alternativas mais limpas. Olha, que coisa melhor do que a energia hidráulica, tão limpa quanto. Mas só que a gente não tem disponível 100%, né? A gente não tem, apesar do Brasil ser o que é, a gente não tem 100%. Então, vamos atrás de outras energias. Vamos para a termoelétrica. A termoelétrica é uma forma de gerar energia para nossas casas, que é movida a alguma fonte de energia. Mas a termoelétrica pode ser movida a óleo combustível. Eita, gera muita poluição. Então, vamos dar um jeito de chegar a essa energia com uma fonte mais limpa. Aí o gás natural é uma fonte dessa, né? Quando a gente fala em gás natural, e aí como é que a gente vai achar esse gás natural? Esse gás natural vai estar a lei anterior. Ela diz o seguinte: a Petrobras, que tem gás natural, ela vai colocar o produto em uma linha que ela chama de gasoduto, que atravessa quase todo o litoral brasileiro. As empresas distribuidoras em cada estado pegam um ramalzinho e oferecem às indústrias, e oferece com dificuldade, porque precisa construir dutos, os ramais para as casas, que nem todo o Brasil tem, salvo Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, que é uma coisa que é cara e que todo mundo precisa dessa infraestrutura, né? Bom, em cima disso tudo que eu falei, a gente precisa entrar e ver como é que esse negócio vai chegar, por exemplo, a São Luís, como é que ele vai chegar em Rondônia, como é que vai chegar no centro do Brasil, porque não é barato. A infraestrutura não é barata. Quando a gente fala, por exemplo, hoje, para chegar combustível líquido em Brasília, a partir de São Paulo eu tenho um duto, mas a partir de São Luís eu não tenho. Eu tenho trem que ainda briga com os produtos que precisa ter um espaço para essa chegada, né? E olha, São Luís é São Luís. São Luís é a porta do norte para o centro do Brasil, né? Sem esquecer de Itaituba, sem esquecer de Santarém, sem esquecer do Pará, mas São Luís é São Luís. Então, eu vou passando aqui para vocês. Nós fizemos aqui Ok. Nós fizemos aqui uma divisão mais ou menos nessa linha aí. Fonte de energia,
o que é o gás natural, o relacionamento com a produção e o aproveitamento desse gás natural, o transporte de navio, duto e o terminal propriamente dito, os projetos atuais de expansão e a lei do gás. Vou aqui rapidamente passando para vocês. Veja, aquilo que eu falei para vocês que dá origem a socorrer a nossa necessidade, está aí, ó. Eu posso socorrer minha necessidade com derivado de petróleo, com energia hídrica, com gás natural, com energia solar, eólica, queima de material vegetal, lenha, produtos químicos. Eu posso também usar material orgânico, a biomassa, hidrogênio, a nuclear, mas veja que eu preciso ter uma fonte de energia cada vez mais abundante, que me dê uma viabilidade econômica e que dê uma viabilidade agora econômica ambiental. Então, veja que eu coloquei fotos aí da eólica e de uma fazenda também solar. Fazenda solar, que parece uma coisa sofisticada, mas eu diria para você que subiu a semana passada uma placa dessa aqui no meu prédio, e que no dia 16 de maio, no jornal Globo, apareceu a instalação em uma favela de uma das casas lá. Então, quem tem uma placa dessa de energia solar pode gerar sua própria energia e ainda pode vender a própria concessionária, que economiza a sua fonte de produção e usa a tua energia solar. Então, veja como as coisas estão mudando, né? E aí, vamos lá para a gente chegar no nosso assunto, né? Fiz aqui uma rápida distribuição para vocês de a matriz energética, só para mostrar que a metade aqui ainda é derivado de petróleo e gás natural. Tá vendo? E aqui, ó, um produto de cana-de-açúcar que também produz álcool, que também é gás natural. E quando você fala em energia elétrica, eu tenho ainda que quase 2/3 da energia elétrica é produzida por energia por hidrelétrica. Energia elétrica por hidrelétrica, por energia hídrica ou hidráulica. Tá? Então, o gás natural ainda é pequeno, mas está aumentando tanto esse quanto a questão do solar e a eólica. Vocês devem ter escutado muito falar aí dos achados lá do Ceará, dos achados lá do Rio Grande do Sul, né? Então, tem muita coisa. Aí em São Luís tem muita energia eólica, né? No Ceará tem muita eólica e tem muita solar também. Vamos lá. Aí eu chego nos conceitos, né? O que é o gás natural? O gás natural, como o nome já diz, é um combustível fóssil que se encontra na natureza. Ele é obtido por degradação, logicamente, da matéria orgânica, e ele pode estar associado ou não associado ao petróleo. Ele não é exatamente um derivado de petróleo, ele pode estar associado ou não, tá certo? Eu podia tirar o gás natural até de comida, mas eles chamam de biomassa, de fezes, mas chamam de biomassa, tá? Mas aqui, a quantidade de gás natural, vamos dizer, viável à comercialização, está nessa forma aqui. Aí eu botei propositalmente, coisa que advogado não gosta, de metano e etano, quer dizer o seguinte, que o gás natural é o gás mais leve, que tem um carbono ou 2 carbonos. O que é que significa isso aí? Significa que quanto menos carbono tem uma cadeia de hidrocarboneto ou de material que se forma por CH, quanto menos carbono, melhor é esse produto em termos ambientais, ok? Tanto é que eu já vou para o segundo item, que é o GLP, que não é gás natural, tá certo? Que é exatamente o propano C3 e o butano C4, aumentando o número de carbono, e ele não é gás natural, por quê? Porque eu preciso de processos, ele não é obtido naturalmente, não está disponível naturalmente, ele está agregado ao petróleo, tá certo? Então, eu trouxe até uma curiosidade aí, dizendo que os preços praticados hoje permitem uma equiparação com o gás natural em relação ao GLP. Tá? O GLP, vocês devem ver que é subsidiado, então você ainda consegue ter uma relação quase que igual em termos de GLP, gás natural, para o uso residencial. Tá? Aí, dito isso, sobre o gás natural e sobre o GLP, eu vou falar do GNC, do GNL, do gás veicular, para vocês terem ideia o que é essa separação, por que se faz isso, né? A priori, eu mostrei aqui nesse desenho aqui uma plataforma e uma queima de gás aqui, né? Muita gente reclama, e a gente escuta muito falar, que o gás natural está sendo queimado, não está sendo produzido, né?
e a gente vai tratar disso lá na frente. Guarde essa imagem, que eu preciso explicar para vocês isso. Bom, vamos lá. O gás natural, ele é gasoso, você não vê o gás natural. Como é que você empacota, como diz a outra, né? Esse gás? Olha, para você transportar, para ser viável, você precisa juntar essas moléculas, juntar tudinho, fazer um pacotezinho. E o GNC, que é o gás natural comprimido, ele faz isso 270 vezes. Então, isso permite que eu possa sair com um caminhão até 200 quilômetros e ser viável a entrega de um gás natural comprimido, desculpa. Então, se eu, de outra forma, não tiver essa compressão, eu não tenho economicidade, não tenho viabilidade em projeto nenhum. Então, eu preciso ter processos para o meu gás natural para eu poder chegar ao consumo. Aí eu passo para o próximo ponto. O GNL. O GNL, ao invés só de eu comprimir, eu ainda baixo a temperatura. Veja, eu chego a menos 162 graus. Eu diminuo 600 vezes. Então, para carregar GNC já tem uma viabilidade. Se eu liquefaço o material, ele vai ficar muito mais vantajoso de eu fazer o transporte. Até aí está tudo bem para vocês, Nájila e Zé? Com certeza, Giovanni, está ótimo. A importância de conhecer com profundidade a matéria que você atua. Vamos lá. Giovanni, só uma dúvida. Esse processo aí que eles chamam de liquefação. A liquefação é exatamente a busca do pegar o gás, comprimir até deixá-lo em forma líquida e transportável. Certo. E aí você não consegue fazer isso numa temperatura ambiente. Eu tenho que chegar a itens criogênicos, a temperaturas criogênicas de menos 162 graus. Aqui nessa foto, sem perder nenhuma propriedade. Sem nenhum acréscimo de nada. Só limpeza e processo físico. Aqui eu tenho esferas de... Giovanni, só, o artigo 1º da lei, ela já fala logo, é liquefação e regasificação. Vamos chegar na regasificação lá na frente que eu vou te mostrar. Ok. Tá bom? Aliás, lá no finalzinho, quando eu falar dos conceitos, você vai ver eu passei por tudo isso e você vai dizer, já sei, se Deus quiser, né? Vamos lá. Aqui eu tenho essas esferas, por acaso, são em swap. Eu tenho 4 esferas de GLP, tá certo? São esferas. Por que são acumuladas em esferas? Porque o GLP, para ficar líquido, ele não é gás natural, mas o GL, L é de líquido, para eu transformar ele em líquido, ele tem que diminuir numa temperatura de algo em torno de menos 6, menos 7 graus, ou então uma pressão de 14 a 17 quilos. Então, o GLP, o de 13 quilos, por exemplo, que é seu botijão, até aí 13 quilos, ele é liquefeito. Então, eu tenho que pressurizar muito o gás para ele virar líquido, no caso, o GLP. É diferente do gás natural, porque esse gás natural, que está muito mais, vamos dizer assim, descolado, muito mais leve, eu preciso pressionar, empacotar muito para ele ficar líquido, tá certo? E aí eu trago aqui ao lado, para vocês verem numa figura, o gás ele é produzido, tá certo? É retirado de um certo reservatório, ele é purificado, ele é limpo, porque ele vem com certa impureza, ele é pressurizado e ele ainda é refrigerado aqui, ó, refrigeração. Aí, quando ele é refrigerado, ele diminui tanto o volume dele, tanto volume que o liquefaz, e aí ele é colocado nos tanques apropriados, com espessuras de pressão apropriadas, com material apropriado, que a engenharia permite a gente trabalhar, e aí ele carrega os navios de GNL. Isso é um dos modais de transporte viáveis, um dos modais viáveis viável de gás natural liquefeito, tá? GNL. Vamos lá. Aí, eu estou falando agora o que é o GNV, então, né? O GNV é o gás natural pressurizado e tratando apenas da sua aplicação. Ele é chamado de V porque é veicular. E eu trago uma curiosidade aí, já qualificando embaixo o que é o gás natural residencial, é a mesma coisa, um gás natural pressurizado que você coloca numa tubulação, tá certo?
e a aplicação dela é entregue de acordo com o consumo do cliente. Aí eu vou explicar para vocês como é isso. Olha, eu falei lá no início que depois de produzido, o gás é introduzido numa linha, numa tubulação, igual a energia elétrica. Bota na tubulação. Para esse gás chegar a distâncias maiores, eu tenho que pressurizar a linha. Então, pressuriza até 100 quilos. 100 quilos é quilo para caramba. Para ter ideia, nossa linha de casa de água não tem nem 1 quilo. Tá certo? Se tiver 1 quilo, é 10 metros de altura, você precisa, no seu prédio, de umas reduções de pressão da água, senão estoura quem estiver no primeiro andar. Quem mora em prédio sabe disso. Quanto mais baixo o andar, se não tiver uma válvula redutora de pressão no meio do caminho, estoura as tubulações de baixo. Então, a mesma coisa aqui. Ó. Eu tenho um gás que precisa chegar na minha casa, então ele sai com 100 quilos de pressão, até 100 quilos de pressão de um ponto de abastecimento. Quando chega nas cidades, a concessionária, a transportadora entrega à distribuidora. A distribuidora, aí no Maranhão tem uma distribuidora, tá certo? Que a gente chega já no nome dela. Já há uma redução de 100 quilos para em torno de 14 a 28 quilos. Veja que caiu de 100 para 28. Igual a também as subestações que têm redução de voltagem. Então, você chega numa linha de distribuidor com 28 quilos, quando ele vai entregar na indústria, ele já reduz a pressão para na indústria consumir aí entre 1 e 4 quilos, e nas residências consome aí na casa de 200 gramas. Chega no teu fogão com 200 gramas. Veja que é 0,2 quilos. Então, a entrega do gás, ela é sempre preocupada em ter a tubulação pressurizada principal e vai reduzindo pressão até chegar no consumidor. Quando eu falo em gás veicular, o veicular, você já chega também lá no seu tanque, aí 1, 2, 3, 4 quilos de pressão, tá certo? E aí, no seu carro, por isso que você tem aquela mangueira que o cara conecta lá e você deve ver uma válvulazinha que ele fecha e começa o gás a ser abastecido. E aí, detalhe, aqui no carro vocês estão vendo 2 botijões aqui, né? A grande desvantagem do gás natural é que os tanques eles tomam o lugar da mala, porque são muito pesados os tanques por causa da pressão. E aí você deve ter visto o que é que Giovanni fez um X nesse tanque de compressor aqui de gás de ar. Tem algumas pessoas que se dizem engenheiros, que tiveram a ideia de botar um tanque desse de ar que aguenta só 7 quilos e botaram no carro que vai uma pressão de até 200 quilos, 100 quilos, 70 quilos. Então, esse tanquezinho abriu, acabou com o carro, explodiu, porque a gente tem que respeitar as normas técnicas. Para veicular, eu tenho que ter tanques apropriados para armazenagem do meu combustível, tá? Então, esse é um ponto. Isso aqui nunca usem gambiarras ou improvisações para seu carro. Instale o gás numa empresa confiável, certificada, porque ele não é perigoso, mas se você tratar mal, ele pode se tornar perigoso. Em termos de consumo, de grana, né? Aqui no Rio aumentou de R$ 2,50 para R$ 4,00 o metro cúbico, porque vende em metro cúbico, né? Então, a título de exemplo, aqui no Rio, se eu pegar um tanque de 15, que é o mais normal de se usar, tem de 7, tem de 13, tem de 21, mas de 15 é razoável, eu com R$ 60 eu encho o tanque e ando 180 quilômetros, né? E isso equivale mais ou menos eu botar 20 litros ou 21 litros de gasolina no carro e eu pago R$ 120 aqui no Rio, né? 210 quilômetros. Então, veja bem, a economia é quase 50%, por isso táxi precisa do gás natural, senão não fica viável, entendeu? Aqui em casa, o residencial, eu pago 98 centavos o metro cúbico, né? Se eu fosse usar, e o que é que ele faz, esse gás aqui em casa? Ele vai para o fogão, ele aquece a água do meu chuveiro. Se eu fosse usar chuveiro elétrico, minha conta de energia é lá para cima. Então, a economicidade para esse caso é muito grande, tá certo?
E limpo, né? E limpo, energia limpa. Então, desses conceitos aqui, tem algum que vocês queiram entrar em algum detalhe ou tá bom? Vou passar à frente, pelo Era seguinte. só, Giovanni, só Oi? uma pausa. Na nova lei, eles falam muito da redução do consumo, da redução do custo no consumo, de qual tema, de qual desses 3 itens a gente está tratando do consumo, ou são todos os tipos de consumo? Na verdade, eu estou falando da aplicação, tá? Quando ele fala de redução do custo, é que ele imagina que quando eu tiver... a implantação é muito cara, mas quando eu tiver o gás em abundância, o custo unitário vai cair bastante, porque as instalações se pagam com longo prazo, 30, 40, 50 anos. Então, eu vou ter um fornecimento de gás e substituição de outras fontes, então vai ficar cada vez mais... A tendência é que fique cada vez mais barato o custo unitário, porque a estrutura já está sendo diluída ao longo do tempo, ok? Correto, perfeito. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho do relacionamento da produção aí com a questão do gás natural, o consumo de gás natural, né? Eu passei lá pelas fontes de energia, passei pelos conceitos ali, aplicando para dentro de casa, para a gente tentar falar numa linguagem que todo mundo acesse. Não tem data venha, mas não tem outras palavras do engenheirês para ficar difícil, né? Tá tudo certo por enquanto, né? Então, quando eu pego aí numa fase de EIP é exploração e produção, eu sei, eu tenho uma ideia, porque eu faço pesquisa, quanto tem ali num campo de gás e petróleo. Eu tenho uma ideia, certo? Então, eu me preparo para aquilo ali. Eu me preparo para o volume que eu vou produzir. Então, eu vou fazer desde a prospecção até a produção, eu tenho essa noção. E aí eu começo a fazer a produção, né? Quando eu começo a fazer a produção, eu tenho uma pressão lá embaixo no poço que, às vezes, eu preciso injetar alguma coisa para que o petróleo suba. Senão ele não sobe, eu tenho que estimular esse petróleo. Então, quando eu não tenho as infraestruturas suficientes para consumo do gás natural, eu produzo o gás natural e o petróleo e eu reinjeto o gás para tirar mais petróleo. Então, o gás natural aí usa essa palavra gás lift é usado para dar, vamos dizer, otimização àquele poço que está com a pressão baixa, ou então para acelerar a pressão e eu vou tirar mais petróleo. Quando eu tenho associado a esse campo que eu estou produzindo já uma estrutura de aproveitamento do gás natural, seja através de um navio de GNL que fica ao lado da plataforma, seja através de um duto, de um gasoduto que já sai da plataforma para a terra para ser tratado esse gás, então eu faço o que eles chamam de balanço de reinjeção. Ou seja, eu mando para a terra aquilo que eu puder mandar para a produção e parte desse gás eu reinjeto para a produção. Entendeu? Além disso, eu tenho lá dentro da plataforma energia elétrica para ser fornecida para aquecimento, para banho, para funcionar a turbina, para funcionar a bomba. Eu tenho ainda um consuminho próprio de cada plataforma, que, claro, eu vou usar o quê? Gás natural, que é uma fonte de energia mais limpa possível naquele ponto para eu consumir. Então, a gente pode dar uma olhada aqui no lado direito e vocês vão ver esse gráfico. Ele vai até 2019, mas eu tenho já valor de 2020, que aqui em azul mostra a produção líquida de LP, de gás natural, ou seja, todo esse gás natural ele foi produzido e foi enviado para a Terra, para consumo. Todo esse gás natural amarelinho ele foi reinjetado nos poços. Por que eu estou com uma reinjeção aqui maior, está crescendo a reinjeção? Pode ser por 2 motivos. Primeiro, porque os poços estão secando e eu preciso reinjetar mais para tirar mais petróleo, ou seja, chupar mais, sugar mais possível a cana-de-açúcar para sair o caldo, ou porque eu ainda estou esperando esses investimentos da nova lei, já que a Petrobras houve um desinvestimento e o estímulo, está havendo estímulo de outros agentes para entrar no mercado, que eu vou chegar lá na frente sobre isso, tá?
Então, essa aqui pode ser uma das respostas ou uma das motivações da nova lei, ou seja, Petrobras foi, entre aspas, acordado como empresa de governo a não investir mais e chamando os outros atores para investir, aí a tendência é que esse gráfico suba de oferta líquida para o mercado brasileiro, e a reinjeção ele vai estar sempre em balanço, porque se eu não produzir petróleo, eu também não tenho diesel, não tenho GLP, não tenho gasolina, não tenho QAV, querosene de aviação, você não vai viajar mais de avião, Nájila. Então, eu preciso de todo mundo. Então, tem que haver uma conversa entre um balanço entre o uso de um e de outro. Vamos lá. A priori, eu tinha colocado aqui em 2019 120, e aqui a produção de 2020 foi 130 milhões de barris por dia. Tá? Aqui eu mostro rapidamente como é que é aplicado o gás natural. Pode ver que em azul o uso industrial é bem grande. Tá? O uso em termoelétrica, em geração de energia elétrica, é bem grande. Se não me falha aqui a memória, se eu não estiver errado, lembra que aqui teve uma crisezinha hídrica, ou seja, baixou muito a gente estava meio ruim das pernas com relação à água de algumas barragens, então usou muito gás natural e óleo para geração em usinas termoelétricas. Tá? Eu tenho ainda algum uso de automotivo, de carros aqui, tá vendo? Mas é muito pequeno de carro em relação à indústria e geração elétrica. Só para vocês terem essa noção, quais são os grandes consumidores do gás natural, tá bom? Bom, eu fiz aqui tem algumas apresentações que eu peguei da PB Gás, o Jailson me forneceu gentilmente, né? Que isso aqui foi muito interessante você dar uma olhada. Se você olhar aqui do lado direito, ó, demandas não termoelétricas, ou seja, aquilo não é usado para termoelétrica, 38. Demanda termoelétrica, 23. E o consumo próprio, aquilo que é consumido nas indústrias que produzem o gás natural. Então, isso aqui dá algo em torno de 76 milhões de metros cúbicos, tá? Milhões de metros cúbicos por dia. Tá? Essa demanda. Né? A oferta nossa é de 50. Né? Então, se eu tirar 76 de 50, fica 26. Então, se eu olhar para cá, eu tenho ainda da Bolívia, do gasoduto da Bolívia, que é esse aqui, ó, uma oferta de mais ou menos 22, e o que vem de GNL, de gás natural liquefeito, é em torno de 6,8. Se você botar isso aqui, dá 28, ou seja, o balanço mais ou menos de oferta e de demanda está aqui para vocês entenderem qual é o tamanho do negócio, ok, gente? Então, esse é bom para vocês, como advogado, ter a noção de que existe um balanço de demanda e de oferta, e de onde é que vem essa oferta, de onde é que vem essa demanda, para onde é aplicada essa demanda. Bom, aí eu entro, falamos já dessa questão da produção, vamos falar um pouquinho da matriz de transporte. Eu estou indo muito rápido, tá bom o ritmo? Tá tranquilo, tá excelente. Tá bom. Pode continuar. Vamos lá. Eu tenho que fazer um trabalho de viabilizar minha logística, tá certo? Se eu importo GLP, desculpe, GLP está comigo aqui, GNL, eu já disse para vocês que preciso ter um navio grande, mas que seja capaz de trazer bem muito ele liquefeito, que é para eu expandir aqui bem muito, desempacotar e eu ter um monte de gás para vender. Né? Então, ó, aqui eu tenho um processo do lado esquerdo, onde depois de produzido, ele é processado e ele é feito aquela liquefação que nós falamos, e ele é transportado. Quando ele empacotou para transportar, ele chega aqui, ele desempacota, coloca num duto, até chegar numa linha de distribuição, claro, aquela história de reduzir a pressão e tudo mais, e aqui entra no chamado, vocês devem ter escutado já falar em City Gates. City Gate nada mais é do que
um ponto de custódia. É onde ali eu, além de baixar a pressão da rede principal para a rede das distribuidoras, eu contabilizo o quanto é que a distribuidora vai pagar para quem estiver vendendo, o carregador que estiver vendendo para ela, entendeu? E ela vai fazer o melhor uso desse gás, servindo aqui a termoelétricas, servindo aqui a grandes indústrias, servindo as casas, e aí faltou o postinho aqui de gasolina para melhorar essa imagem. E aqui embaixo eu tenho o modelo brasileiro que hoje funciona com 2 navios. Um navio que chega, esse navio que chegou aqui, atracou aqui, ó, esse navio que chegou com o bicho empacotado, atracou aqui, e ele introduz esse gás natural liquefeito num navio de regasificação, ou regasificador. Entendeu aí, Zé? É aqui, a regasificação, Zé, nada mais é do que desempacotar esse gás que veio com frio, com menos 162 graus, para eu, nessa linha verde aqui, eu jogar para consumo, ou jogar na linha do transportador, para que ele entregue lá na frente ao distribuidor e ao seu consumidor final. Então, a logística é essa. Para importar, eu trago o GNL no navio, empacotadinho, com frio, jogo aqui para o meu navio regasificador, tá certo? E ele bota aqui numa pressão adequada a linha. Quanto é essa pressão? Ele vem aqui com 600 vezes empacotado, aqui ele fica mais ou menos umas 50 vezes empacotado, tá? Então ele vem aqui no máximo aqui 70, 80 quilos de pressão. Bom, e na temperatura já adequada para o consumo. Eu coloquei aqui, no Brasil, né, a importação é feita dos Estados Unidos, Trindade e Tobago, Países Baixos, Noruega e Nigéria, só para ter noção de onde é que vem o nosso gás natural liquefeito. E como é que fica o duto, né? Como é que fica esse bicho aqui? Né? Claro que aqui é esquemático, é pequenininho, mas, por exemplo, o gasoduto, nós temos 9.000 quilômetros de gasoduto, gente, no Brasil. Tá? Eu construí forma de falar, eu fiscalizei a construção, entrei na Petrobras em 85 para construir o gasoduto Nordeste. E tive a oportunidade também de trabalhar na construção do gasoduto Urucu-Manaus. Já fiquei muito no meio daquela selva, vendo o duto descer na vala, e eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, tá bom? Bom, o duto, ele, como eu falei, ele não, em geral, ele não usa o GNL, tá? Porque se ele fosse usar para grande distância GNL, eu precisaria ter um material com alta espessura e que ele resistisse a baixas temperaturas. Então, ele é regasificado exatamente para que o gás esteja na condição compatível com a melhor e mais barata forma de transportar o gás, que é num duto. Então, o duto ele vai usar temperaturas ali de 10, 15, 20 graus, ou seja, temperaturas acima de zero, tá certo? Ele vai ser pressurizado em torno de, no máximo, 100 quilos, como eu mostrei para você, e ele vai ele é utilizado compressores para isso, logicamente, e ele vai, no curso da tubulação, procurando o seu distribuidor para poder fazer a entrega. Vamos mais um pouquinho. Se eu quiser usar distâncias não muito grandes, tá certo? Eu posso pegar, eu falei para vocês do GNC, né? Do gás natural comprimido. O gás natural comprimido, eu posso botar num caminhão, tá vendo o caminhão aqui, ó? Opa! Eu posso botar num caminhão, e esse caminhão, a partir ele atraca próximo aí a uma tubulação aqui desses terminais, ele pode vir carregar com GNC ou GNL. Se eu carregar com GNC, eu só comprimi aquele caminhão 270 vezes o gás. Então, eu quando for vender e desempacotar, eu desempacoto menos. Então, é melhor que esse caminhão
faça um percurso não mais do que 200 quilômetros para ser viável, porque ele vai entregar pouco, para ele ir, voltar e pegar de novo, ir, voltar, pegar de novo. Se eu quiser, já que eu não tenho duto, se eu não tiver duto, por exemplo, daí para Imperatriz, e eu quiser usar um caminhão, o melhor para Imperatriz, que são algo em torno de 700 quilômetros, se não me falha a memória, 650, 700, é isso mesmo? Nájila é mais ou menos isso, 700 quilômetros para Imperatriz? Alô? Estão me ouvindo? Não. Certo? Estou escutando. Ah, tá. Eu Então, sei que é distante, eu não sei quantos quilômetros exatos, mas... Vamos lá. Mas é mais ou menos isso. Bom, como eu morei aí... Correto, Giovanni, correto. Como eu morei aí, é fácil de... Quase 700 quilômetros de distância. Pois é. Então, o que Está conhecendo bem, hein? Já aqui o Maranhão está mais maranhense do que eu. Oxe, menino, conheço até o Encontro das Águas aí no meio aí. Vamos lá. Você precisa, só não conheço Codó ainda, tá? Mas você precisa Olha, usar... doutor Arthur Cabral está confirmando aqui, 600 quilômetros, Imperatriz São Luís. Pronto. Então, vê bem, se eu usar um caminhão de GNC, eu vou levar relativamente pouco gás para lá. Então, ele pode ir para um posto? Pode, gasolina. Mas se eu quiser para uma indústria que consome muito, então eu tenho que botar vários caminhões. Então, é melhor usar um caminhãozinho mais caro, com um tanque mais apropriado, e levar GNL. Eu posso já levar GNL. Quando chega lá, eu tenho que ter uma unidade esperando por mim para regasificar, certo, Zé? Senão eu não consigo usar. Tá? Eu levo o líquido, tem uma unidadezinha lá pequena, que não estou sabendo de preço deles ainda, mas vou dizer o seguinte, que você precisa ter para regasificar, para entregar adequado ao consumo. Tá bom? Então, gente, em rápidas pinceladas, é isso que a gente fala da questão do transporte de GNL. Está aqui o navio de GNL, ele pode entregar para um outro tanque aqui de GNL e fazer um tratamento para entregar em caminhão de GNL, e esse caminhão de GNL chega aqui na ponta e vai entregar para a indústria, para unidade, usina termoelétrica, para prédios, mas todos eles vão fazer uma regasificação, tá certo? Há também a novidade aqui, ó, gente, eu posso fazer uma cabotagemzinha também, ó. Eu faço uma cabotagem de um navio menor, mas também sujeito a pegar o GNL, e eu posso levar para um ponto mais próximo, se eu não quiser levar um navio grande desse, tá certo? E também isso é possível fazer. Então, veja, a logística toda é compatível, é igual a qualquer tipo de produto, apenas tem que respeitar as condições e as exigências de pressão e temperatura e, claro, daquela condição de regasificar nos pontos de entrega. Tá bom? Bom, eu esgotei praticamente os itens técnicos, ou seja, falei da estrutura, falei da fonte de energia, do gás natural veicular, do liquefeito, do GLP, falei do relacionamento com a produção e falei da estrutura de transporte. Agora vamos falar mais do que a gente vê aplicado, e aí eu passo para vocês rapidamente, em 2 minutos, o que é um duto. Só para vocês verem que um duto não não é uma obra sem tecnologia. Veja, olha uma vala aberta com todos os dutos desfilados para ser soldado, no meio de uma abertura de pista que já foi feito, desmatamento, licenciamento. Às vezes a gente leva corrida de cobra de proprietário que não quer que passe no duto, nessa propriedade, é complicado. Então, aí você tem a soldagem, aqui cada casinha dessa aqui é para não ter vento na solda. O cara que aqui não tem vento, está soldando. Mas aqui todo mundo está abrigado, que é para a solda ficar perfeita. Depois, vai baixar o duto todo revestidozinho, para não machucar o duto e não ter problema de corrosão amanhã, tá certo? Olha o abaixamento no meio da selva. Isso aí não foi eu que tirei, mas eu estava nessa obra aí. Isso é o gasoduto Urucuquari, sendo baixado aí dentro de uma vala. Aí depois que termina, os tratores têm que recompor a pista bonitinho, tem que fazer todo o trabalho de drenagem para que não
não abra as valas, tem que gramar toda a vala para não ter questão de erosão, tá certo? Isso aqui é no meio da selva, e isso aqui não é lixo, e se foi obrigado pelo órgão ambiental deixar toras de madeira para que as onças pudessem passar de lá para cá, os macacos, qualquer cobra, qualquer coisa, tá? Não foi à toa. E aí, ó, como é bonito uma faixa aberta, aqui uma área de válvulas, que num duto tem válvulas intermediárias, que caso haja um vazamento, fecha aqui, fecha ali, e tudo operado, gente, hoje, de um centro de logística automatizado. Eu fecho e abro uma válvula da Amazônia aqui do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, se um dia vocês quiserem fazer uma visita aqui ao centro de logística da Transpetro, por exemplo, que dispõe, eu posso articular isso com você, já que eu estou aposentado da empresa, né? Já está aceito o convite. Pois é. Já está aceito o convite, não é não, José Tá Luiz? bom, deixa essa pandemia passar, quando abrir as visitas, e pode me cobrar que eu articulo aqui, ok? Perfeito, Giovanni, obrigada. Vamos lá. E aí, ó, o duto passa em condomínios caros, passa em favela, passa na Amazônia, aqui na Amazônia, passa em áreas de campo, passa em meio de rua, tá vendo? Então, o duto passa em todo canto, a população invade, às vezes, porque o poder público não faz a parte dele, mas, enfim. Vamos agora, finalmente, mostrar a questão dos projetos, né? Para ver se a gente chega em São Luís, né, Nádia? Grande jogada é ver se a gente chega em São Luís, né? Também, mas o grande debate aqui, o nosso foco é o Arco Norte, Norte, Nordeste, e a sede aqui que a gente está em São Luís, e que você já morou em Belém, o pessoal, a gente está conversando com o Giovanni, tem 35 anos de Petrobras, para quem está entrando agora, foi um colega de jantar, que é conselheiro, meu colega conselheiro do Nordeste Export, tem muita gente entrando aqui já fazendo perguntas, tanto no YouTube e mandando aqui pelo WhatsApp também, pode continuar. Bom, como eu falei, o Brasil tem 9.400 quilômetros de gasoduto. Veja que o gasoduto, o Brasil tem a característica de formação de ser um país costeiro. Se eu pegar 300 quilômetros da costa para dentro, está quase 80% do consumo do país, em termos ou, se não exagerar muito, 70% de consumo de mercadorias, tá? Então, veja que o gás, a indústria estão muito aqui nesse ponto. Então, está vendo a rede principal que vem lá de Pecém, Fortaleza, Natal, que tem Guamaré, que é um grande ponto, começou o Nordestão por aqui. Então, todo esse gasoduto, ele vai à costa. Chega aqui no Rio, ele vai a Minas Gerais, que tem uma refinaria lá, ó. E aqui no São Paulo, pelo tamanho de São Paulo, ele abre bastante. E vem o gasoduto Brasil-Bolívia, que o Brasil comprou o excedente de gás da Bolívia e vem até aqui, ó, tá certo? Então, nesse meio aí, a gente tem 187 pontos de entrega, tá certo? E é isso que eu estou falando. Quem fazia essa injeção todinha aqui, menos desse gasoduto aqui, mas disso aqui tudo, era a Petrobras. Agora, a grande jogada vai ser que outras pessoas vão poder injetar aqui e a gente vai falar já da lei, e eu até vou usar essa figura. Mais para perto da gente também, a gente tem aqui, ó, o gasoduto de Urucu-Quari. Urucu-Manaus, desculpe. Passa Urucu, Quari e chega em Manaus, tá? Esse gasoduto aqui é exatamente porque a reserva, o petróleo da Amazônia, é quase um diesel, é um petróleo de alto valor agregado, porque produz produtos leves. Então, o gás está presente. A gente tem aí dutos já autorizados, mas não exatamente em construção. Um duto que vai para Brasília, aqui de São Carlos, São Paulo, para Brasília. Tem um duto que vai ser duplicado aqui do Gasbol, que é o gasoduto Brasil-Bolívia, tá certo? Que é aqui no trecho de Santa Catarina até Porto Alegre. E um duto que também vai aqui de Porto Alegre até aqui, essa questão de Uruguaiana, tá? Bom, nesse aspecto aí, a gente fica pensando, poxa, e aí, como é que fica o consumo para dentro aí?
é onde entra a questão do GNL, tá certo? O GNL existente aqui no Brasil está aqui, ó, Pecém, Baía da Guanabara, desculpa, Baía de Todos os Santos, e aqui Baía da Guanabara. Tem aqui um azulzinho, Porto de Açu, que já fez teste, já está pronto para operar, e tem um em Sergipe que está em vias de mais uns 3 anos, aí eu acho, ou menos, já vai operar. E a proposta de outros navios de GNL, inclusive aqui na nossa terra, aí, São Luís, tá? E aqui em Vila do Conde. Daqui do norte, o mais próximo de sair está aqui em Vila do Conde, tá? Aí você pergunta, poxa, por quê? Né? Aí eu tenho a Alunorte, consome muito, né? Então, aqui precisa verificar a questão de consumo para viabilizar essa instalação. E a EPE, tá certo? De onde eu tirei esse gráfico, ela, com certeza, tem projetos, e até depois eu posso passar para vocês a fonte desse estudo aí, que ele abre estado por estado, como é que está a situação do gás natural, que não dá para detalhar aqui, tá? Mas eu fiz somente uma abordagem, esse estudo é do final de 2019, né? Mas, por exemplo, ó, no Sul, eu tenho 7 projetos, tá certo? Nenhum está consignado ainda. No Sudeste, tem 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Porque é o do Rio de Janeiro e esse de Açu, que já está pronto, já fez até a primeira operação, tá? E tem outros 7 para entrar. No Nordeste tem 2 mais 1 mais 2, que é isso. Tem o TRBA, que é o da Bahia, o de Pecém, que eu mostrei os 2 aqui, e tem um já previsto, que é em Barra dos Coqueiros, em Sergipe, tá? Bem próximo vai ser utilizado. Inclusive, o uso principal desses 2 que estão entrando é para a geração de energia elétrica, tá? Para a usina termoelétrica, que é um dos grandes consumidores, como eu mostrei para vocês, tá? E aqui, os outros dois são em São Luís e outro em Suape, tá? São Luís, pelo que eu vi aí, ele se integra a 3 usinas termoelétricas, tá? Então, eu posso depois passar para vocês com mais detalhes o estudo de São Luís. Eu não sei a quanto andas aí, não sei mesmo, tá? Mas quando a gente tem essa questão da produção que você falou aí, e aí dando um toque aí para vocês sobre a questão de petróleo, a questão do norte sempre foi um custo alto para produzir. Teve muita gente que foi aí no norte e escavou bastante, perfurou bastante e não teve o campo economicamente adequado para explorar, né? Aí, inclusive, não em Barra do Corda, mas onde tem os Lençóis Maranhenses, né? O pessoal fez isso, né? Mas há, sim, espaço para, com novas tecnologias, buscar. Eu não sei exatamente, Nájila e José, como está a questão dos estudos, o amadurecimento desse estudo, para dizer para vocês quando e como vai ser, em que áreas serão essa produção. Tá? Aqui no norte, tá? O mais próximo, os 2 para produzir... Oi? Desculpa te interromper, só para não perder o tempo aqui de uma pergunta que mandaram aqui no YouTube, e aproveitando o teu comentário a respeito desses estudos de implementação dessa produção ou não, eu não sei se tu tens essa resposta, esses números, mas é viável para o Brasil produzir, distribuir isso economicamente, ou é mais fácil ele importar, manter o padrão que está agora, importando? Não, essa pergunta é do professor Luiz Raimundo Azevedo, nosso colega de Nordeste Export. Ele também está perguntando sobre o terminal do Mearim, além da pergunta que o doutor José Luiz fez também. Seja bem-vindo, professor, que bom. Um abraço, professor. Muito obrigado pela sua contribuição e pergunta. Eu queria agradecer essa pergunta, porque essa pergunta é muito gostosa de responder, sobre a questão de viabilidade. Tecnicamente, ou costumeiramente,
o Brasil, ele produz, eu não sei nem quanto tempo a gente tem, tá, gente? Eu estou falando, tem mais uns 3 slides aí na frente. Eu tenho mais uns 20 minutos, não? Pode ficar à vontade, temos tempo suficiente aí. Pode... Nós temos produção de petróleo e nós exportamos petróleo e importamos petróleo. Que doidice é essa, né? É o seguinte, cada refinaria ela tem um perfil de petróleo. Ela é setada para receber uma quantidade de petróleo, vamos dizer assim, adequada que chama de elenco, a sua formação. Tá? Então, quando você pensa que o Brasil produz muito petróleo num certo grau API, o grau API é o que diz se ele é mais grosso ou mais fino, né? Que é até um grau API intermediário, não é nem muito grosso nem muito fino, do pré-sal, eu posso precisar de um petróleo de uma qualidade tal, eu tenho que buscar lá fora. Então, eu exporto o excedente de petróleo de uma qualidade X, que pode ser mais baixa ou menos baixa, né? E eu entrego esse petróleo e busco o petróleo para fazer o complemento do meu refino. Além disso, eu tenho uma capacidade de refino que ela é bem boa, mas ela não é o suficiente para produzir, por exemplo, todo o diesel que eu quero. Então, qual era a jogada? Eu importava parte do diesel para essa região norte. Aí, inclusive, eu recebia entreposto aí em São Luís. A briga do Ceará, do Maranhão e de Suape, quem ficava com entreposto. Por enquanto, o Maranhão está levando aí o entreposto, ou seja, vem um navio maior para ir em São Luís e ele descarrega parte da produção, alivia para navios menores que levam para Belém, para Itacoatiara, para Manaus, e de Itacoatiara desce o Rio Madeira e vai lá para baixo, para Rondônia. Né? Então, quando eu digo aí a pergunta que fizeram, se é mais viável fazer uma coisa ou outra, isso depende muito da quantidade do consumo que se tem hoje. Se eu, por acaso, tiver uma unidade, se eu tivesse a refinaria, por exemplo, do Ceará ou do Maranhão, eu ia estar colocando dentro do país um produto de alto valor agregado, buscando apenas petróleo, que é mais barato, tá certo? Podia ser que eu não tivesse todo o produto, aí realmente eu tinha que investir, tá certo? Mas eu tinha uma possibilidade de ter, vamos dizer assim, um maior ganho para o país, tá certo? Um maior ganho para o país. Bom, houve uma decisão estratégica. Essa decisão estratégica, ela, vamos dizer assim, hoje está naquela de dizer assim, olha, vamos desinvestir a Petrobras, que é o caso do gás, que é o caso do líquido, vão vender refinarias. Essa questão, que eu acho que é outro tema para a gente discutir, ela precisa de análises para saber como vai ficar a questão da contingência se eu não tiver o produto X em Suape. Quem é que vai socorrer? Suape vai querer abarcar todos os produtos de demanda da região? Ou ela não tem capacidade pela formação, pelo set dessa refinaria, ele vai precisar de outro produto para importar? Então, isso aí é uma incógnita realmente, porque a gente não sabe qual vamos dizer assim, a gestão do negócio de cada comprador dessas refinarias. Eu não sei se respondi, não sei se deixei mais dúvida, mas é uma coisa que não tem uma resposta na ponta da língua, tá? É assim que funciona. Sobre Mearim é um projeto que eu tive o prazer de conhecer de perto quando a refinaria estava para ir, quando também a Vale estava também com o projeto para ir, e quando uma certa empresa, que eu esqueci o nome agora, uma usina siderúrgica estava aí. Então, por uma série de contexto econômico, até de construtivo, o Mearim ele não foi à frente, mas eu digo para vocês que Mearim é uma joia. O Mearim é uma joia, tá certo? Você tem ferrovia passando em Mearim, todo o porto instalado, ele por si só não tem sucesso. Ele só tem sucesso se eu tiver a razão dele existir, que ele é um nó logístico. Ele precisa ter rodovia, ferrovia, ou hidrovia, ou dutovia, e, logicamente, o acesso aquaviário, que é o marítimo. Né?
Então, veja bem, eu acho que Mearim tem ferrovia próximo, que é um diferencial para o Estado e até para o país, ou para a região aí, para esse complexo portuário aí, tá? Então, não sei se respondi, mas eu valorizo muito o Mearim, né? Posso seguir? Olha só, Giovanni, a gente está com um quórum aqui de alto nível, como tu pode perceber, né? Que bom. O doutor José Alex, José Alex, doutor José Oliva. Alex está aqui, Oliva está aqui com a gente também. Bom rever os colegas da ANTAC, Giovanni Que Nájila. bom. Temos o Rômulo Ueso também, que é da Califórnia, ele faz um trabalho fantástico em hidrocarbonetos. Ele está perguntando aqui por que o Porto de Pecém está investindo 5 bilhões para produzir hidrogênio, porque São Luís não aproveita suas fontes naturais. Tem vários questionamentos aqui que só nosso engenheiro pode responder, é bem Ah, técnico. é? Ó, vocês também fazem pergunta muito difícil. O Você acha Nordeste que Brasil é um se eu for desafio para responder todos pela os política, presidentes. pela política de cada estado, eu posso ser Não, mas é assim que a gente vai debatendo, é Não, assim. mas vamos lá, vamos lá. E outra Bom, coisa, que é uma série de debates no setor de energia, não certo? tem Todos os problema. alunos. Eu estou aqui para isso. Se eu não souber responder, eu vou dizer que não. E se a resposta for muito, vamos dizer, perigosa, eu vou enrolar, tá? Mas vamos lá. Eu diria para você o seguinte: o Ceará é um estado diferenciado, tá? É por isso que eu casei com uma mulher cearense, entendeu? Mas olha, aí tem energia no Ceará produzida a partir de movimentos das ondas do mar. Tem energia eólica, tem energia solar e agora de hidrogênio, que eles investiram nessa pesquisa, tá certo? O Maranhão podia fazer isso também, claro que poderia, né? O Maranhão tem o seu diferencial, que o Ceará não tem, que é uma excelente ferrovia, tá certo? Que é águas profundas sem esquentar muito com o tal da dragagem, tá certo? Um porto profissionalizado hoje da forma com que está. Aliás, foi uma crescente, né? Eu conheci o Maranhão aí trabalhando desde 87, 88, quando construiu o terminal aí, mas eu conheci grandes gestores da IMAP, aí eu cito aqui o Fernando Fialho, né? E outros que sucederam, até o nosso amigo Ted agora, né? Cada vez mais com um grau de profissionalismo, e assim, aproveitando essas oportunidades, né? Aproveitando a possibilidade de interligar com a comunidade portuária, que é muito séria, muito boa aí no Maranhão, né? Com o interior do Brasil, interiorizando carga, trazendo produtos, subindo com produtos, descendo com outros produtos de necessidade. Então, assim, eu não posso dizer por que o Maranhão não utiliza. Eu digo que, aonde eu conheço, o Maranhão está indo muito bem e pode melhorar? Sempre pode, né? Mas é isso que eu tenho a dizer para vocês, porque eu tenho que bater palmas aí para o empreendedorismo do Nordeste inteiro. Suape, por exemplo. Suape, com aquele terminal, aquele complexo portuário e industrial, foi um gênio que pensou naquilo ali, entendeu? Então, é um terminal que tem tudo para crescer, tem uma refinaria perto, então está indo muito bem. A Bahia agora, com a questão da Fiol, também vai em Ilhéus, vai dar um boom lá a Bahia, né? E assim, e aí são os nossos principais pontos de logística do Nordeste e que não precisa brigar um com o outro, tem que se complementar, né? Para que a gente cresça. O nordestino precisa sempre crescer, pensar grande, né? Posso seguir? Vamos lá. Sim. Vamos lá. Para não perder o raciocínio, aqui também existe uma outra oferta no estudo que eu vi aí da EPE, onde o pessoal trabalha com o GNL saindo aqui do Rio de Janeiro em cabotagens para a Bahia que já existe, Pecém que já existe, outros que pretendem se instalar e não necessariamente precisa ter aqui uma grande instalação, mas um navio de regasificação, tá certo? Ou uma estrutura de regasificação. E aí, quando eu falo em interiorizar essa carga,
eu coloco para vocês que a gente precisa usar a doutrina de engenharia dessa vez, tá? Ou seja, fazer o estudo de viabilidade para saber se vale a pena eu construir um duto, se vale a pena eu investir numa ferrovia com vagões tanques criogênicos que eu possa botar um GNL, ou vagões que eu possa botar um GNC e lá na ponta ter a unidade de desgasificação, tá certo? Então, tudo isso aqui são fontes de estudo, aqui só tem retas, mas é a intenção que está dentro dos estudos da EPE, que eu acho que vale a pena, quem quiser detalhar, ir lá, tá? Bom, vou falar agora um pouquinho do marco, tá? Do marco. Já estamos falando em 1 hora já, eu vou tentar ser mais rápido, senão a gente ultrapassa o tempo demais. Bom, como eu falei anteriormente, a ideia do marco, da situação, a partir dessa questão do reposicionamento comercial da Petrobras, desse desinvestimento da Petrobras, dessa condição estratégica que o governo colocou para a Petrobras, né? Eu ter a entrada de players privados, que a gente sabe como se comporta o player privado, ele vem com a maquininha na mão para lucrar, mas ele se deparará, ou por isso que o marco existe, com uma agência reguladora, né? Por isso a gente amadurece depois a vinda da diretora Simone Araújo, da ANP, e do Jailson Galvão, da PB Gás, né? Para trazer mais a situação regulatória para vocês, né? Mas veja a diversidade de player que pode competir aqui, o que pode trazer, vamos dizer assim, recursos. E até, eu não sei se tecnologia, porque a Petrobras ela não fica atrás de ninguém em termos de tecnologia. Mas, assim, trazer força de fora, trazer recurso mesmo, trazer recurso de GNL que não tem aqui, que o pessoal já tem pronto, e aí sucessivamente. Então, atualmente, a Petrobras controla a maior parte das transportadoras. Aquele duto que eu falei, que é litorâneo, né? Era todo Petrobras, aí depois a NTS entrou, né? Ela praticamente era o único que injetava o gás natural, é o único, aliás, ainda que injeta o gás natural, um dos únicos que injeta gás natural, e cede às companhias distribuidoras, tá certo? Tem os 3 navios de GNL, da Petrobras, né? E tem unidades ao longo do país de tratamento, tá certo? Com a abertura proposta do jeito que está sendo, e aí essa abertura ela tem que ser de forma bem coordenada, por isso que o marco passou de 2013 até 2021 em conversa, e a gente vai ver isso já, né? A gente vislumbra, tá certo? Que o mercado vai ter uma mudança, porque vai aumentar o número de transportadores, vai ter uma redução do market share da Petrobras para que outros entrem, né? Novos agentes vão estar, carregadores inclusive, né? Outros que vão injetar o gás na linha, porque a configuração é o seguinte, eu vou falar na lei, é melhor. Quem injeta é o carregador, quem opera é o transportador, e quem comercializa na ponta é o distribuidor. A gente vai ver isso aí. Você vai ter parcerias em dutos, porque o duto é um monopólio natural. Ninguém constrói um outro duto ao lado. Eu vou construir um duto, porque eu quero meu duto aqui ao lado. Não é assim, porque um duto é muito caro. Um duto em condições normais de temperatura e pressão aqui no Brasil está em torno de 80 a 100 dólares o metro polegada. Então, é muito caro, tá certo? Quanto mais alto o dólar, mais caro é o preço do quilômetro do duto construído, né? Aí isso, duto construído é o material, é a abertura de pista, é a recomposição, é a proteção catódica para não oxidar, as válvulas no meio, enfim, é tudo isso. Mas é muito caro. Então, você tem que sempre buscar a viabilidade técnica. E quem é que dá a viabilidade técnica? É o consumo, certo? E vamos lá. Por isso que eu digo, e vocês me perguntaram antes,
é mais caro ou mais barato? Depende. Se tiver muito consumidor, começa a ficar barato. Tá certo? Então, vamos aqui dar uma olhada na lei para ver se eu consigo passar alguns conceitos para vocês. E, logicamente, quando vier os data venhas, os juízes pernianos, eu me lasco, né? Mas é para a gente. Antes, a lei era 11.909, de 2009. Né? Lá já começou uma modernização, vamos dizer assim, outras coisas entrando na indústria do gás, e aí surgiu essa questão do PL 6407, que sofreu várias modernizações. Inclusive, eu participei até em 2019, se não me falha a memória, da entrega dos comentários do Ministério de Minas e Energia para esse projeto ir para a Casa Civil. Só que quando chegou lá, novos debates aconteceram na Câmara, no Senado, e lá vai de novo. E aí, finalmente, em dezembro de 20, ele até mudou o nome para 6476 de 20, e em março terminou o processo, e em abril a gente teve a lei. Começo de abril a gente teve a nova lei do gás. Né? Essa lei, como o Zé bem colocou, que é a 14134 de 21, ela aborda tudo associado ao gás natural. Ele aborda o escoamento, o tratamento, que é a limpeza e a adequação das temperaturas, o processamento também está no meio, tá certo? A estocagem subterrânea, essa coisa nova. Vocês sabiam que pode construir cavernas em terrenos impermeáveis ou impermeabilizando esse terreno para botar tanto GLP como gás natural? Pode sim. Tá? Fala de acondicionamentos outros, da liquefação, Zé, como você falou, tá certo? Que é o processo de empacotamento que eu chamei aqui para facilitar, da regasificação, ou seja, que é o desempacotamento para poder chegar no consumidor, né? E na comercialização, logicamente. Né? Ele enfatiza que isso não é um serviço público, é por conta e risco de quem estiver fazendo o trabalho. Né? Então, o mercado privado está ciente que o risco é dele. Né? Ele criou uma figura chamada de agente de mercado de gás, igualzinho à ONS. A ONS, na questão elétrica, tem um órgão que faz essa gestão do suprimento. Né? Então, em alguns pontos onde eu tenho figuras, duas figuras para o mesmo mercado, ele tem um organizador, vamos dizer assim, desse uso da estrutura. Tá? Aí eu tenho figuras como sendo autoprodutor. O que é o autoprodutor? É aquele cara que produz e consome. Quem é o autoprodutor? Geralmente é o cara que produz na plataforma. Eu não mostrei lá que ele consome um pouquinho nos seus processos? Então, esse é o autoprodutor. O autoimportador é aquele cara que precisa importar para ele mesmo. Então, de repente, uma Alunorte resolve importar para ela mesma. Ela importa para ela mesma, mas quando chegar no consumo, ela vai entrar numa rede da distribuidora, ela vai pagar o uso daquela rede. Mas ele importou e ele tem o custo de comercialização e de importação reduzido se ele for usado de outras pessoas. Tem um carregador, que é aquele cara que alimenta, é o que produz e injeta o gás na linha. Tem um transportador, que é o gerente da linha, é o cara que faz a manutenção, é o cara que faz a construção do duto, é o cara que vê pressão, é o cara que contabiliza o que entra e o que sai, é o transportador, tá certo? É o que faz relacionamento com a sociedade ao longo do duto, tá certo? Tem um distribuidor, que é assim como o transportador, mas que numa escala menor, ele pega aquele gás já com a pressão quase de consumo, tá? E começa a fazer pequenas reduções para entrega a seus clientes na ponta. Esse distribuidor, ele entrega ao posto, ele entrega à indústria, ele entrega à termoelétrica, ele entrega a quem quiser usar o gás natural, tá certo? Eu falei do gestor de mercado, é o cara que falou, aquele que gerencia vários players num só local. Né? E os tipos de gasoduto? Bom, isso é regulação pura para conversar com o Jailson e com a Simone. Quando você está na plataforma e você tem condição de levar um duto para a terra para o tratamento do gás ser feito lá, esses são os dutos de produção. Está aqui, escoamento da produção. Por esse cara aqui. O escoamento do duto de transporte. O duto de transporte
é aquele duto que eu mostrei lá de cima de Pecém até embaixo, é o duto, vamos dizer, que é a espinha dorsal, de onde passa o produto, e a partir dele vem os dutos aliás, o duto de distribuição. O duto de distribuição é aquele que a distribuidora utiliza para a venda do produto. E surgiu esse duto de transferência. Que diabo é isso? Duto de transferência é porque dentro de uma unidade eu posso pegar, vamos supor que atravessando a rua eu tenha um compressor e eu tenho a unidade de regasificação do outro lado. Esse duto, que é da própria indústria, que não está passível de haver venda aí, é chamado de duto de transferência, de uma mesma área industrial. Em rápidas pinceladas, assim, é isso que a gente fala dos tipos de gasoduto. E outros conceitos que eu acho que é interessante observar é que nós temos nos dutos a chamada entrega ou saída. É aquele que o transportador faz o seguinte: eu estou entregando aqui ao distribuidor, é a saída do duto. O ponto de recebimento ou de entrada é aquele que o carregador diz assim: olha, estou colocando aqui, o transportador é o cara que recebe ou deixa entrar o gás na tubulação. Tá? Tem a certificação de independência. Esse é um item muito bom para conversar com o pessoal, que é o seguinte: o certificado de independência é que essa indústria foi desverticalizada. Né? Ela foi desverticalizada dizendo para o seguinte: transportador, se você quiser ser transportador, você não pode fazer parte do grupo econômico nem do carregador. O carregador também, você não pode ter no seu conselho indicações majoritárias do carregador. Então, existem nuances nessa questão do certificado de independência, porque ele quer que esse transportador ele não penda o seu êmbolo para o lado de um ente que faz parte da sua configuração societária. Tá certo? Isso é bom ou isso é ruim? Bom, tem vantagens e desvantagens. Eu acho que isso vai sufocar alguma empresa que já está no mercado, né? Mas é uma coisa que tem que se estudar para também não esvaziar e nem enfraquecer o mercado. Nós não podemos sair dessa nova lei chegando ao final dela, vendo que o nosso petróleo, por exemplo, o nosso gás, aliás, vai ficar mais caro do que está hoje. Então, a tendência é que a gente busque o resultado. A lei está aí. Giovanni, eu vou só pegar um gancho nessa parte que você está falando sobre o texto de lei. Ele determina regras, foi inclusive uma pergunta que chegou até nós. Ele determina regras de independência entre empresas que atuam em diferentes elos da cadeia de gás, que é justamente essa parte que você está falando. E aí ele traz essa proibição de que, por exemplo, uma empresa que tenha participação societária, ela, mesmo que indiretamente, que leve ao controle de transportadores, conjuntamente de transportadores e supridores e agentes de carregamento e comercialização de gás natural. Então, não vai ter mais essa participação societária, que antes tinha na lei anterior. Isso. Como você está abrindo para o mercado de fora, né? Você tem que ter muito cuidado, né? Hoje, digamos assim, é uma política que a Petrobras aceitou, né? Essa questão, né? É a mesma coisa que o acesso de terceiros, né? O acesso de terceiros, ele tem que ser muito regulado para que não apareça um oportunismo, né? Porque imagina você investe, teu investimento é para ser retirado em 20 anos, de repente o teu concorrente vai usar a tua linha pagando só a tarifa que está ali colocada, entendeu? Então, você tem que pensar nessa questão de equalizar ou de balancear ou de regular bem refinadamente essa questão do acesso de terceiro e essa questão também da certificação de independência. Isso é um ponto que a gente está vendo, isso é uma lei. Isso vai ser transformado, vai ter seu decreto regulamentador, deve ter as suas normas, suas resoluções normativas,
Isso tá, a ANP já está trabalhando há muito tempo, o Ministério de Minas e Energia, então o CNPE trabalhando também nisso, então está havendo muito debate, tá? Então por isso que vale a pena essas perguntas associadas a esses temas serem muito bem exploradas com a Simone, que participou ativamente de discussões, inclusive conosco, quando era da Petrobras, sobre essa questão do certificado de independência. Entendeu? Que a gente dizia na época que a Transpetro ela poderia ser um operador de qualquer transportadora, porque ela já prestava o serviço. E que entre a Petrobras, que fornecia na época, e a Transpetro, era o transportador que é independente. Mas aí foi colocado que não seria adequado ficar a Transpetro, até porque não queria abrir exceção e queria mergulhar muito na regulação, essa questão da independência. Então, veja, isso é uma coisa cautelosa, não dá nem para a gente falar muito e especular, é uma coisa que precisa o mercado trabalhar bem e trabalhar junto do Ministério de Minas e Energia, participar das audiências públicas do CNPE, da ANP, entendeu? Para contribuir, ok? Bom, por último e não menos importante, eu coloquei aqui fornecido pela PBGás uma cópia de um slide em que mostra aqui as diversas companhias de gás e está aí a Gasmar, tá bom? Está aqui a Gasmar, Carlos Maranhão aqui em cima, tá certo? Nós não temos companhias estaduais de gás em Tocantins, em Roraima e no Acre, né? Mas vocês vão ver que daqui a pouco vai aparecer, porque o gás vai estar difundido, o gás realmente, tanto gás como eólica, como a solar, vão estar no raio de aumento de uso, tá certo? Porque é assim que os países que têm o recurso se utilizam, tá certo? Diria para vocês também que a nuclear é importante, mas o Brasil ele está até fugindo um pouco da nuclear, né? Porque tem abundância de elétrica, né? E esse resto aí vai complementar, por enquanto, nossa matriz energética. Tem o álcool também, né? Aliás, eu não falei, né? Lembra que eu falei que o carbono, metano e o etano era C1 e C2 e poluía pouco, não é isso mesmo? O etanol, que é álcool, também tem 2 carbonos, então por isso que o etanol é um combustível limpo também. O álcool ele também polui pouco, tá bom? É só uma curiosidade. Aqui eu agradeço. Não teve nem o slide, muito obrigado, mas aí eu fico à disposição naquilo que eu puder responder. Agradeço a paciência e o tempo de vocês e espero aí ter atendido Zé e Nájila no que eu pude passar para vocês. Giovani, Excelente muito obrigado. apresentação, Giovanni. Tem algumas perguntas aqui, doutor José Luiz quer fazer. Pode abrir logo para as perguntas, aí a gente encerra, doutor. Temos uns comentários aqui parabenizando Giovanni, parabenizando o professor José Luiz. O expositor está ótimo, com uma linguagem muito clara e acessível, e é esse o intuito do debate, né, por meio das comissões de energia e de marítimo e portuário, trazer esse assunto que está sendo tão difundido e tão debatido com essa nova lei do gás, e o setor que Giovanni já traz aí todos esses anos de experiência, explanou de forma detalhada, técnica para a gente. O Rômulo Ezo também, o nosso colega lá da Califórnia, ele faz um comentário aqui que para aumentar a demanda, o transporte pescado é um fator chave e importante. Muitíssimo obrigado. E falou também do professor Luiz Raimundo também falando de hidrogênio verde, água mais energia limpa, um processo chip seria muito interessante para a geração dessa energia. PECEM já fala nisso. É isso aí, fizeram aqui já vários comentários aqui sobre tua apresentação, que foi super detalhada, Giovanni, eu só tenho que te agradecer. Que bom. Nossos advogados só têm a agradecer, porque a gente precisa, para advogar nessa área, a gente precisa conhecer da matéria, né? Não basta só ser processualista. Que bom. Giovanni, muito obrigado ao AB Maranhão, por meio das comissões de Direito da Energia e Direito Portuário, agradece muito a sua disponibilidade em estar aqui esclarecendo para a gente. E nós não vamos esquecer do convite para fazer a visita
e aprender um pouco mais da técnica e das questões operacionais do gás natural. Muito obrigado. E também já fica o convite para a próxima série, né, doutor José Luiz, junto com a doutora Simone da ANP, vamos falar um pouquinho das prerrogativas da agência que regula o setor, e Giovanni também, e tem mais uma pessoa do Ministério de Minas e Energia. Não, vai ser, por enquanto, a Simone não tinha confirmado. Da PBGás, acho que você falou. Vai ser da PBGás, né? Nesse aqui, quando vocês for participar, não vou estar aqui como expositor, porque já fiz minha exposição, mas assim, é muito interessante que vocês escutem, porque vocês vão ter muito o que ouvir deles, porque quando você para um time para assistir, tanto o webinar que a gente tem aí, quando chega a mais de 1 hora, começa a ficar cansativo, né? E a gente espera que esse público participe, porque é um assunto interessante, é assunto futuro, né? E a gente precisa conhecer, quem atua no setor, nós precisamos conhecer a fundo. Então, essa apresentação foi excelente, vai ficar gravado aqui, com certeza a gente vai, ao longo do curso, aí a gente vai precisar saber mais e outras dúvidas vão surgindo também. Vocês entenderam, porque nordestino não deixa de se entender, né? Então, algumas palavras, só quem entende somos nós, tá? Então, eu agradeço muito e fico à disposição. Quando precisar, eu faço realmente muito prazer. Tá certo, Giovanni. Em nome da OAB, eu, José Luiz, por meio das comissões de Direito Marítimo, Portuário e Direito da Energia, a gente agradece a tua presença mais uma vez. Doutor José Luiz. Okay. Um abraço, um grande abraço, muito obrigado pela presença de todos. Ok, Zé. Abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite, Nájila.